E se você pudesse ter uma máquina de gerar leads para o seu negócio, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu vou te mostrar algumas formas locais, plataformas para você usar e conseguir gerar mais leads para sua empresa. Eu me chamo William e sou dono de uma agência de marketing e aqui a gente compartilha abertamente sobre estratégias e aplicações de marketing que a gente usa tanto no cliente quanto aqui dentro da agência. O objetivo é claro de gerar mais vendas e assim por se dizer, ficar mais feliz. Aqui um manual geral, independente se você tem produto ou se você é prestador de serviço. Eu vou dividir essa máquina em 3 principais funções: o motor, o combustível e as engrenagens. E só para deixar bem claro o que é um lead antes da gente começar, basicamente é uma pessoa que tem possível interesse no seu produto ou serviço, assim podendo se tornar um cliente. E se você fez o feijão com arroz no marketing da sua empresa, já tem algumas pessoas interessadas, ou seja, leads, olhando e pesquisando um pouco melhor sobre a sua empresa, pronto para fechar. Mas então vamos começar com a nossa máquina de gerar leads. Começando pelo motor, então, seria a sua empresa, e o combustível, o quanto de esforço você coloca para que esse motor fique girando. E as engrenagens, que são muito importantes para fazer o seu motor girar com mais eficiência e performance. Basicamente, enquanto mais engrenagens você tiver, vamos dizer assim, mais rápido e melhor seu motor vai funcionar. Sendo assim, as engrenagens são o número de plataformas e de lugares que você usa para gerar leads. Tá, beleza, já entendi, mas agora me fala como que eu consigo leads. E a primeira coisa que você deve fazer é começar com uma pergunta: por onde meu cliente me encontra hoje e por que ele me procura? Por exemplo, se você for uma empresa de ar-condicionado, provavelmente seu cliente vai buscar no Google. Então, empresas que instalam ar-condicionado próximas de mim, instaladores de ar-condicionado e assim por diante. Se ele pesquisa no Google, é lá que você tem que estar. Agora, se você tem uma pizzaria, por exemplo, o seu cliente vai adorar ver um post seu de uma promoção de uma pizza na sexta-feira à noite, logo depois ele voltar de um dia cansativo de trabalho e sem vontade nenhuma de cozinhar. Então você precisa estar, por exemplo, em um anúncio ou até numa publicação no Instagram, redes sociais, que sejam visualmente atraentes para o seu cliente, beleza? Então, como a gente já sabe que as engrenagens são o que faz o nosso motor primário girar mais rápido, usando esse mesmo exemplo do ar-condicionado e sabendo que seu cliente te procura no Google, você precisa de 2 coisas essenciais. A primeira é ter um site, então estar presente no Google quando seu cliente pesquisar por você, e um Google Meu Negócio, que é indispensável, inclusive se você não tem negócio local, é altamente recomendável que você tenha, para quando a pessoa pesquisar pelo seu serviço, seu produto próximo a ela, o Google naturalmente vai entregar a tua empresa se ela estiver bem posicionada. E vamos supor, se você isole a pergunta que a gente pensou, que é por onde meu cliente me encontra e por que ele me procura, e esquece, por exemplo, no ar-condicionado, do Google e do site, e vai começar a criar conteúdo no Instagram e no Facebook. Faz sentido isso? Será que faz sentido para tua empresa e para o teu cliente que você crie conteúdo nessas plataformas? Não estou dizendo que você não tem que fazer, mas cara, se o teu cliente te encontra por essas plataformas, não tem por que você focar em outra. Tu está basicamente fazendo a jornada inversa. Ele deveria primeiro acessar o Google, acessando o teu site. Se ele quisesse conhecer mais sobre a tua empresa, teria um ícone dentro do teu site, algum link para ir ao Instagram e ver o portfólio de serviços. Agora, dificilmente alguém busca uma empresa de ar-condicionados no Instagram, no Facebook ou alguma rede social. Faz sentido? E ainda no exemplo de serviços, criação de conteúdo não deve ser ignorada, e você pode usar o seu perfil como portfólio e também para responder perguntas frequentes que o seu cliente tem em relação ao seu serviço, em relação ao seu produto. Esquece número de curtidas, esquece visualização. Sempre vai ter alguma pessoa no teu Instagram que está de olho na tua empresa ou no teu produto. Isso você pode ter certeza. Um exemplo prático é a gente. No nosso Instagram a gente pegava e ainda pega até hoje míseras 20, 30 curtidas, e acabou que um cliente, um lead que acompanhava o nosso trabalho, que abriu uma consultoria financeira, fechou um plano de 10 mil reais com a gente, que depois trouxe outro cliente ainda que fechou mais um plano de 10 mil reais, mesmo a gente não pegando nada de curtidas. Então por isso que eu falo para te ignorar. Obviamente o conteúdo tem que ser de qualidade, você não vai só saindo jogando banco de imagens e publicações padrões de agência, por exemplo, que isso não vai gerar relação e nem vai ajudar você a vender mais. Eu sei que a criação de conteúdo pode ser um negócio chato, mas não tem como falar que não dá para fazer, independente do teu nicho. Ah, mas o meu nicho não funciona, não sei o que. Eu vou deixar alguns exemplos passando na tela de profissões um pouco fora da caixa, assim, que parecem que não tem como criar conteúdo, e as pessoas inovaram. Obviamente você não precisa inovar, você pode seguir um conteúdo que já funcione de outra pessoa, mas é importante que você tenha essa constância. Além do mais que, vamos supor que seu cliente entra no seu site e decide acessar seu Instagram. Aí ele vai lá ver a última publicação, é de, sei lá, 60 dias atrás. Você não vai gerar autoridade.
o cara vai achar que você está fechado. Enfim, é uma necessidade hoje em dia, a gente tem que se adaptar. Outra coisa que você pode fazer de forma gratuita é entrar em comunidades, entrar em grupos, entrar em marketplaces, OLX, Mercado Livre, Magalu, até a Shopee e buscar interação com essas plataformas. Lembra das engrenagens? Enquanto mais engrenagens você tiver, naturalmente mais leads você vai gerar. E aí depende do combustível também, que é o quanto de esforço você vai colocar para que esse motor continue girando. Basicamente, todas as formas que eu falei de captação agora são gratuitas. Mas vamos falar um pouco sobre as pagas. Eu gosto muito, é rápido, mas não significa que a gente tem que deixar de lado as gratuitas. Inclusive, teve um período de tempo muito grande que a gente deixou de lado o conteúdo e continua fazendo campanhas de tráfego pago, e o custo por lead aumentou 3 vezes. Então, cara, é um impacto que existe e você não pode deixar de continuar com essa criação de conteúdo. Se não for Instagram, busca LinkedIn, busca YouTube. Mas, cara, tem que criar. Você tem que estar presente em alguma plataforma. Sou o maior fã de tráfego pago. Para mim, é muito mais fácil, muito melhor do que ficar criando conteúdo orgânico. Porque aí você corta a jornada, você aparece basicamente próximo do cliente que já está querendo fechar com você e consegue um contato com alguém que está mais próximo de pegar o seu serviço, de contratar a sua agência, de contratar a sua empresa de ar-condicionado, de comprar o seu produto, enfim. Em outro vídeo eu vou falar um pouco mais sobre jornada do cliente, que é muito importante você saber que existe isso e que a pessoa não vai fechar quando você quiser. E o quanto mais rápido você aceitar isso, menos você vai sofrer. E aproveitando, se você está gostando desse vídeo, considere se inscrever no canal e curtir também, pra gente se ver mais vezes aqui nessa plataforma. E aí, de novo, qual plataforma a gente vai usar para anunciar vai depender da nossa pergunta inicial. Por onde meu cliente me procura hoje e por que ele me procura. Grava isso aí na tua cabeça. Se o seu cliente pesquisa você naturalmente no Google, então vai no Google. Agora, se você precisa aparecer para esse cliente de forma repentina, como num vídeo, numa imagem, por exemplo, aí você usa as redes sociais, Meta Ads, TikTok Ads agora, LinkedIn e todas as plataformas de anúncio em vídeo e em imagem. Existem algumas plataformas gratuitas e não de conseguir esses clientes, de pagar para ter um lead qualificado. Então você não precisa fazer um anúncio necessariamente, você vai direto na pessoa que já precisa do serviço. E eu vou falar os prós e contras dessas ferramentas. Começando pelo GetNinjas. GetNinjas foi uma ferramenta que a gente usou muito por muito tempo e ela funciona. Basicamente, você compra créditos e você recebe uma lista de clientes que estão querendo um serviço em específico. Então lá você encontra, por exemplo, pessoas buscando por profissionais de ar-condicionado, por agências de marketing, qualquer que seja o nicho que você trabalha. Para liberar um contato, você tem que pagar um número de créditos que gira em torno de 30 a 100 reais, dependendo do nicho. Então você tem que ver se vale a pena, porque esse contato não é que ele vai ser um cliente. Ele é um lead que você tem que conversar com ele ainda, apresentar a sua empresa e ainda você concorre com mais 3 pessoas. Então se você for usar esse tipo de plataforma, existe também o Upwork, o Workana, que são plataformas mais voltadas para o mercado digital, por serviços que se fazem à distância. Mas voltando para as dicas do GetNinjas, basicamente, seja sempre o primeiro a liberar um cliente, então você sabe se uma pessoa já liberou ou não. Sempre olhe muito bem a descrição, então não libere contatos de pessoas que não escreveram um texto coerente. Vai por mim, porque a gente já liberou muito contato e acabou que a pessoa não sabia como a plataforma funcionava, digitou sem querer. Então muita atenção na descrição, se a pessoa tem uma descrição coerente, aí pode liberar sem medo. E também olha seu custo por aquisição, então às vezes você vai pagar 30, 40 reais em média, talvez seja melhor migrar para outra plataforma, como a plataforma de tráfego direto, YouTube, Google Ads, TikTok Ads, enfim. Tudo vai depender do seu custo por aquisição. Se você pagar 30 reais para fechar um serviço de 3 mil, poxa, vale muito a pena. Agora, vamos supor que você tenha que pagar 30 reais para fechar um serviço de 200. Aí já complica um pouco, começa a comer a margem e talvez seja interessante você pesquisar um pouco sobre outras plataformas para anunciar e aí sim tomar a decisão de qual é melhor para você. Isso não significa que você não possa fazer as duas. Lembra das engrenagens? Quanto mais engrenagens você tiver no seu motor, mais rápido e com mais performance ele vai funcionar e vai te trazer mais leads. Além disso, sempre existe um site específico para o teu ramo de atividade. Então, provavelmente hoje deve existir um site só para recomendar pizzarias, deve existir um site só para recomendar instaladores de ar-condicionado e você tem que procurar sites locais, né, que senão não faz sentido. Mas se você não encontrar esse tipo de site, com certeza vai existir algum grupo, uma comunidade. Em outras plataformas aí você pode fugir um pouco do óbvio, sair do Facebook. Hoje existem plataformas, por exemplo, o Reddit, existe Discord, existe fóruns de alguns sites que você pode ir atrás desses leads que tem dúvidas sobre um equipamento, por exemplo, e chamar essas pessoas. E tudo vai depender do combustível também, que é o quanto de esforço você tem, quanto de esforço você quer colocar para atrair esses clientes, esses leads no caso. Então vamos para um resumo geral para fazer essa máquina de leads
gerar leads todos os dias. Lembrando que sua empresa é o motor e as engrenagens são quantos lugares, quantas formas diferentes você vai fazer para conseguir clientes. Se tiver só uma engrenagem, vai funcionar? Beleza, vai funcionar. Talvez seja o que você queira, mas se você quiser mais leads todos os meses, você tem que buscar o máximo de formas possível. Coloca isso em uma folha, pesquisa, faz uma análise de mercado para saber quantas plataformas você pode colocar e quantas você está colocando hoje. Eu tenho certeza que isso vai te assustar, mas provavelmente deve ter em torno de 10 plataformas que você desconhece, que são ativas, que poderiam estar te trazendo leads e você não está nelas. Então, aí que vai o combustível, né? O quanto de esforço você quer colocar para que essas engrenagens, esse motor funcione. Bom, e se você gostou do conteúdo até aqui, fica à vontade para nos contratar como sua agência parceira, para te ajudar nessa geração de leads e tirar toda essa sobrecarga de dono de negócio, que eu sei que você tem várias coisas para fazer. Ou se você é profissional de marketing também, te recomendo se inscrever nesse canal, que aqui a gente vai postar abertamente serviços que a gente faz, estratégias que a gente usa. Então é interessante que você se inscreva para a gente se ver mais vezes aqui. Espero que tenha gostado e até a próxima.